Pessoal, então vamos lá. Johnny, obrigado demais por estar com a gente aqui. Já separa mais ou menos a árvore lógica deles aí, Lori, para a gente mostrar. Nós estamos fazendo um projeto Inova Juntos. Dentro do projeto Inova Juntos, nós temos Feliz Deserto, que é um dos municípios selecionados, e nós começamos a fazer um conjunto de árvores lógicas para diagnosticarmos quais são os problemas e quais são as formas de solução. Você consegue compartilhar aí para a gente, Laura, aquele pedaço de Feliz Deserto? Dentro dessa ação, a gente tem um monte de aspectos importantíssimos, tá? Que a gente está fazendo com todas as secretarias, nós estamos pegando todas as secretarias, estamos montando essa organização, vendo quais são as demandas principais, etc. Teve um momento que nos chamou muita atenção, que foi o seguinte: a gente começou a falar sobre a questão das ações de defesa civil, tá? Então dá um zoom aí para mim, por favor. Então, só para te mostrar aqui a árvore lógica, para você entender por que você está aqui, por que você é a solução da lavoura aqui, né? Ou seja, eles querem, no caso lá, falam assim, nós queremos implementar ações de melhoria e qualificação da defesa civil de forma a atender às necessidades de Feliz Deserto. Então, se nós queremos implementar essas ações de defesa civil dentro da estrutura de Feliz Deserto, então nós precisamos identificar quais são as boas práticas de defesa civil, identificar quais são os critérios de defesa civil que são considerados os mínimos e quais são os seus custos, e precisamos identificar quais são os custos operacionais de uma montagem da infraestrutura de defesa civil em Feliz Deserto. Então, para isso, nós também precisamos identificar quais são as necessidades de Feliz Deserto na área de defesa civil. Aí sobe um pouquinho mais. Bom, se a gente precisa fazer isso tudo, e à esquerda nós temos mais um quadradinho aqui, dizendo assim, ó, que a CNM tem uma área de defesa civil com toda a experiência na montagem e operacionalização de todos os custos e as melhores práticas de defesa civil realizadas no Brasil. Abre parênteses, Johnny Amorim. Conhece, cara? Gente boníssima. Tá? Então, se o Johnny tem isso tudo, se nós queremos saber os custos, se nós precisamos saber as necessidades de Feliz Deserto, etc., então nós precisamos estruturar uma reunião administrativa com o Johnny para planejar um gerador de critérios de boas práticas de defesa civil para garantir a qualificação e treinamento de todas as equipes, segundo a cartilha da CNM, para as necessidades de Feliz Deserto, ou seja, a solução de Feliz Deserto, na área de defesa civil, é com conversar com quem sabe, descobrir o que é bom, implementar as coisas e estruturar uma coisa de forma organizada. Para isso eu falei para todo mundo, queremos uma reunião com o Johnny, você está aqui, e nós temos aqui a Alexiline, temos também o André, que são os duas ações de coordenadores de Feliz Deserto, e nós vamos realizar ali na frente uma ida até o município, e uma articulação de todas essas ações com a prefeitura. E a primeira coisa que nós queremos dizer é o seguinte, pessoal, tá vendo como foi bom a gente organizar as coisas com a Defesa Civil? Queremos fazer tudo para o município. Então, você é o nosso futuro exemplo de sucesso. A gente aqui, eu digo que no Kit Nova Juntos, a gente comprou uma máquina do tempo junto, a gente já foi lá para o futuro e viu assim, ó, cara, fizemos tudo isso com o Johnny, com a Defesa Civil, deu muito certo, agora queremos implementar tudo. E aí, a palavra está contigo. Se você quiser só apresentar, Alexiline se apresenta aqui, o André também, e o Johnny depois se apresenta, só para eles saberem quem são vocês aqui, só para o Johnny conhecer. Alexiline, se apresente aí para a gente. Tá, Johnny, bom dia. Eu sou a Alexiline, estou na pasta da educação, né? Tô muito feliz por estar fazendo parte desse projeto Nova Juntos, e eu sei que você vai vir com muitas ideias, muitas ações, vamos articular juntos e vamos fazer Feliz Deserto desenvolver nessa área da defesa civil. E André, se apresenta aí também. Bom dia, eu sou André, sou técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e que estamos aqui no processo de planejamento de organização da estrutura, né, de gestão do município. Beleza, Johnny, agora é contigo. Queremos ouvi-lo. Ok, bom dia, pessoal. Me chamo Johnny Amorim, eu sou analista técnico de proteção e defesa civil, né, da CNM, desde 2014. A CNM criou a defesa civil do nada, lá em 2014, e eu tive o privilégio de, né, entrar na equipe da CNM. O que acontece? Nós sabemos que no Brasil, vou falar logo, já vou entrar logo direto no ponto, Zanin, com relação à questão dos desastres que sempre assolam o nosso país. No Brasil, nós tem vários tipos de desastres, no Brasil e no mundo. E a gente sabe que um dos grandes responsáveis por esses desastres naturais são as mudanças climáticas. Esse é um ponto.
Então, o que acontece? O Brasil tem dois desastres que sempre eles são recorrentes, aliás, sempre são recorrentes, né? Eles são recorrentes e que geralmente causam muitos danos e prejuízos naturais ou prejuízos aos cofres públicos dos municípios. É a seca, em primeiro lugar, principalmente aí na região Nordeste, e a chuva, o excesso de chuva. Nós temos problemas também obviamente, por exemplo, a gente pode dizer, com seca ou com frio intenso, mas são temporadas muito esporádicas, é 1 ou 2 municípios por ano que são afetados por outros tipos de desastres que é decorrente do frio intenso. As queimadas, os incêndios florestais também dão muito prejuízo, mas em geral elas são um ponto específico do ano, enquanto, por exemplo, a seca e as chuvas, o que acontece? Elas, em todo o Brasil, elas ocorrem o ano inteiro em todo o Brasil. Então, geralmente, por exemplo, Zanin, inclusive a gente vai lançar até um estudo esse ano, que a gente acabou de finalizar, tá? Só para análise da Keila, análise ortográfica, que ano passado, 2020, junto com a pandemia, o Brasil sofreu um prejuízo econômico com relação aos desastres naturais de 62 bilhões de reais. Então, a gente já sabe que realmente os desastres naturais, a seca e a chuva, no ano passado, só de seca, foram mais de quase 40 bilhões de reais em seca em todo o Brasil. Nordeste, obviamente, sempre são os municípios mais afetados. Eu queria saber do pessoal aqui de Feliz Deserto, qual o desastre recorrente no município deles? É a seca ou é a chuva? No primeiro momento, é importante a gente... Meninas, eu acho que tinha uma outra reunião às 8h30 que a gente vai precisar prorrogar, né? Tinha alguma outra pessoa às 8h30 com a gente ou não? Não, né? Eu? Não. Hoje não, com a gente. Não, então a gente está tranquilo até as 9, né? Não, então, tranquilo. É a única pergunta, assim, porque a gente já pode identificar qual tipo de desastre não, é porque a gente que estava em outras coisas. A gente fazer Pode seguir, é importante beleza, saber deles aí. Então, quais eu queria são... saber ou da Alex Nin ou do André, qual é o tipo de desastre que mais afeta o município de vocês, que vocês sabem que vocês sentem na pele que o município sempre tem muitos prejuízos. É a seca, é o excesso de chuva? Vocês podem me informar. É importante que o município já saiba identificar esse tipo de desastre que é recorrente dentro do âmbito do município. É o período de chuva mesmo. O problema de vocês é mais a chuva, né? A chuva. A chuva porque corta o município um rio, que, por sua vez, ele é intermunicipal. Ele nasce em município de Coruri, passa em Feliz Deserto e deságua em Piaçabuçu. Então, ao longo do processo, a antropização, né, a ocupação desordenada, aí a questão de barragem, né, de barragem. Então, quando ele sempre teve o percurso dele normal. Irrigação, né, isso. Aí, então, quando chove, o que eu acho que não é nem o que é o anormal, o que é o normal, aí por o leito já está todo assoreado, aí acontece isso justamente que Feliz Deserto ele fica abaixo do nível do mar. Então, e o solo arenoso de fácil infiltração. E tem a questão também próximo à barreira. Mas, assim, é raro acontecer. Pode ser que aconteça no futuro pelo desmatamento, pela questão da retirada da vegetação do solo. É mais essa a questão. Zanin, então, temos André, uma brasileira aí abaixo do nível do mar, que coisa boa. Isso. Na Holanda. Zanin, André, Zanin e Alex Nin. Em primeiro momento, a segunda pergunta. Vocês têm uma coordenadoria municipal de proteção e defesa civil? Tem um órgão municipal de defesa civil aí ativo? Ou está desativado? Já teve? Isso é muito importante a gente saber se tem um órgão de defesa civil municipal, porque é a partir dele que nós vamos poder criar o nosso projeto aqui, fazer passar as informações de vocês de boas práticas, de como vocês podem proceder. Isso é muito importante. Line? Oi, André. Temos sim, temos a secretária de Defesa Civil, certo? Que nesse primeiro momento, sim, a conversa vai ser conosco, mas no futuro próximo, se for por permissão, a gente pode convocar, pode marcar junto com ela, para ela passar mais as ações que ela vem desenvolvendo, né? Esse ano, esse iníciozinho de ano, eu vi algumas postagens, né? Como eu estou mais na parte da educação,
eu não estou tão ligada à questão de defesa civil, certo? Mas eu vi algumas postagens de algumas capacitações que ela participou, então é de suma importância que ela faça essa fala melhor, né, da defesa civil. Não, tranquilo, ótimo. É importante que vocês tenham uma defesa civil municipal devidamente criada, ou legalmente criada. A gente fala legalmente criada porque é por meio dela que vocês vão fazer as ações de prevenção, de gestão de riscos. A gente fala logo essa questão. Ações de gestão de risco. Essa é a primeira frase que a gente fala de defesa civil. Gestão de risco. É por meio da gestão de risco, de prevenção de risco, que a gente tenta minimizar os efeitos negativos causados por um desastre que porventura ocorra no âmbito do município. Então, a gestão de risco ela é muito importante. E qual é o papel principal da Defesa Civil Municipal? É de que ela seja atuante, né? Que ela saiba a legislação, que ela esteja por dentro da legislação, que ela saiba fazer o monitoramento, que ela saiba fazer o papel de articulação. O segundo nome importante que a gente fala, a articulação. Dentro da Defesa Civil Municipal, o coordenador municipal de Defesa Civil ele tem que ser um bom articulador. Por quê? Porque a gente é por meio das ações de defesa civil que a gente faz com que a gente faça um planejamento estratégico de proteção e defesa civil no âmbito do município, principalmente a gente tendo o conhecimento das características do município. Então, o planejamento é muito importante. Dentro da Defesa Civil Nacional, dentro do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Defesa Civil Nacional está mudando muito, principalmente do final do ano de 2020 para cá, a sua legislação. Ela está, inclusive, publicando uma série de decretos falando sobre essa questão do planejamento estratégico de proteção e defesa civil, do município estar atuando diretamente com os 3 entes da federação, com o Estado com a União. Então, em primeiro momento, a gente, nessa questão de boas práticas, o município ele tem que saber articular junto com os 3 entes da federação e saber a legislação vigente. Então, por exemplo, a gente até por que a gente fala isso? O que acontece? O município ele pode virar até referência para os demais municípios. O município tem que saber quais são as características do município, que tipo de desastre é recorrente, como que funciona o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Agora nós, por exemplo, inclusive estamos auxiliando os municípios no caso, a baixar a nossa cartilha. A gente fez uma cartilha para os novos gestores. O prefeito de vocês é a primeira gestão dele? É a prefeita Rosiana, que ela inclusive é da diretoria da CNM. Ela é da prefeita, então ela já sabe que já deve conhecer. Ela deve conhecer a Defesa Civil e é muito importante que o prefeito também esteja atuando junto com a Defesa Civil Municipal e as demais secretarias municipais também. Por quê? Porque quando o município ele é acometido com um desastre, o que acontece? Eles, né, Alexine e André, ele geralmente, dependendo da dimensão do desastre, ele afeta todos os setores do município, principalmente nos setores econômicos. Nessa questão de captação de recursos, comércio, né? No caso também os serviços essenciais, porventura, às vezes também são acometidos, como, por exemplo, fornecimento de energia, de água potável e assim por diante. Até o translado, dependendo da dimensão. Por exemplo, quando o município, um bairro todo, ele é inundado e deixa pessoas ilhadas, essa questão até do translado, das pessoas poderem se deslocar, fica comprometido. Obviamente, quem é que é o primeiro afetado? Além da população ser a primeira atingida, o município é a primeira afetada. Ele que tem que dar a primeira resposta ao desastre. Por isso que a gente tem que ter uma defesa civil municipal atuante. Então, o que eu peço para vocês é que vocês entrem no Observatório de Desastres Naturais. Zaninha, a gente, desde 2014, a gente está atuando para melhorar a questão compartilhar e a gente na gestão vai de junto. risco. A gente Então, pode a gente tem várias... Isso. Mostra aí, Isabela. O Observatório de Desastres Naturais, a gente... Oi. No caso, uma das funções da Defesa Civil, ele pode, por exemplo, ele só atua quando tem o desastre ou ele pode atuar como preventivo, assim, um possível desastre no futuro? Exatamente. Por isso que a gente fala que a questão dessa gestão de risco, né, André? A gestão de risco, você tem que atuar o tempo inteiro. Por isso que a Defesa Civil Municipal, a gente fala, e aí o Zanin tocou num assunto muito importante, que a Defesa Civil ela tem que ser atuante, e que como é que a gente cria um órgão de defesa civil atuante, e que a grande preocupação dos municípios, principalmente os municípios de médio e pequeno porte, é a questão da logística e o custeio de manter uma defesa civil local. Como é que eu crio uma defesa civil local e deixo ela funcionando
24 horas, ou pelo menos naquele tempo que, por exemplo, que a gente chama, né, o horário comercial, de 8 a 6, 18 horas, que já é muito pertinente, que também não há necessidade do município estar 24 horas por dia funcionando a Defesa Civil, a não ser que seja um município de grande porte, aqueles municípios já aquelas metrópoles, aqueles municípios que ficam entre as capitais, né, no caso. Então, esses municípios acima de 100 mil habitantes, é muito importante que ele já tenha, no caso, uma defesa civil que funcione 24 horas por dia. Agora, um município pequeno, com um pequeno de 5, entre 2 mil a 5 mil, 10, 20 mil habitantes, é importante você ter a defesa civil municipal, porém, não há necessidade extrema de você estar 24 horas funcionando. Se tiver como o município manter a defesa civil aberta 24 horas, monitorando o município 24 horas por dia, ótimo. Mas se não tiver, já no horário comercial já é importante. Então, o que eu sempre aconselho, Zanin, a gente tem essas cartilhas, nós temos essas informações, nós publicamos vários estudos, vários também notas técnicas com relação a isso aí. O município, além de tudo, quando ele for criar a defesa civil municipal, não há necessidade de você ter uma grande alocação para ter uma defesa civil local municipal, principalmente naqueles municípios de pequeno e médio porte. O importante é que, dentro do âmbito da prefeitura, você tem uma salinha disponível, né? Não pode ser, mas obviamente a gente tem que ter o mínimo necessário, um computador, né? A sua salinha com a mesa, cadeira, com 3, 4 pessoas trabalhando em conjunto com a Defesa Civil Municipal. Então, por exemplo, esse computador é de suma importância, um telefone também, porque querendo ou não, a Defesa Civil Municipal ela é um órgão de articulação e de monitoramento de desastre. Então, por exemplo, no meu caso, digamos que eu fui nomeado como coordenador municipal de defesa civil do município. O meu município tem 10 mil habitantes. Em primeiro lugar, eu tenho que identificar quais são as características do município. Meu município ele tem muito problema. Eu conversando com o prefeito, poxa, aqui a seca é muito severa. Poxa, todo ano aqui a gente sabe que aquela ponte ali fica submersa e a comunidade X ela fica isolada. Como é que a gente faz para amenizar essa situação? Então, o que acontece? A gente começa a fazer um mapeamento um mapeamento até mental de como o nosso município funciona. Quando acontece uma chuva severa, o rio que corta um lago ou um riacho que corta a cidade, ela pega e toma parte de alguns bairros e algumas comunidades ficam isoladas, a gente fica com vários problemas de translado, acaba que o rio inunda algumas estações de abastecimento de energia, de água, e acaba que a gente vai ter que fornecer até água para a população que está ali isolada, a gente tem que fazer trabalho de busca e salvamento das pessoas. Então, por exemplo, você já começa a fazer um planejamento de defesa civil, né? Que a gente chama aquele planejamento contingencial de defesa civil. Então, em primeira mão, mas como é que eu faço para combater isso? Criando um órgão de proteção e defesa civil. Ele é o ponto X. Então, o órgão de proteção e defesa civil não há necessidade de você ter uma equipe gigantesca, entendeu? Uma equipe que está trabalhando diretamente com monitoramento e gestão de risco. Basta você saber que tenha algumas pessoas que entendam a legislação de proteção e defesa civil, que é um bom articulador como o próprio prefeito, e quando o prefeito ele está, eu sempre falo isso para os nossos municípios, e quando o prefeito está naquela época de campanha eleitoral, ele identifica os problemas principais que são recorrentes no município, né? Por exemplo, na educação, na saúde, na segurança pública, né? Na questão da economia, e ele identifica os problemas e ele apresenta para a população uma solução, né? É por isso que ele é um bom articulador, ele sozinho não vai conseguir fazer isso. Então, primeiro, inclusive, a secretária municipal de defesa civil de vocês, ela já deve saber diz que ela não vai poder atuar sozinha na questão de monitoramento e gestão de risco. É muito importante que todo município trabalhe em conjunto, que é um órgão de articulação e ela trabalha em conjunto, é um órgão multidisciplinar. Então, por exemplo, o Zanin até falou na questão da capacitação. Como é que eu faço para capacitar minhas equipes? Como é que eu faço para poder deixar minha defesa civil operacional? Em primeiro momento, pegar ela, tirar ela do papel, é verdade, de tirar aquele decreto de criação de dentro da gaveta só para ele falar assim, aqui eu vou criar minha defesa civil. Então, em primeiro momento, a gente tem que, para criar a defesa civil, não há necessidade de uma infraestrutura gigantesca. Basta você ter uma salinha com pessoas com boa vontade. O coordenador de defesa civil, a gente chama aquele gestor de defesa civil, ele tem que ter boa vontade. Ele tem que realmente, em primeiro momento,
aprender a gostar do seu município e aprender a gostar de ajudar o próximo. Então, ajuda humanitária. E olha só, a gente... Depois, Johnny, pode falar aí, assim, porque é o seguinte, eu acho que já tem essa primeira ação, a coordenadora de Defesa Civil, ela vai estar nos assistindo, a gente postou aqui a questão de Feliz Deserto, aqui no nosso relatório. O que a gente poderia fazer, como ela vai assistir esse documentário aqui que a gente está gravando, a gente já poderia ir para uma fase de estruturação. Então, o que a gente poderia fazer? Um levantamento das ações de defesa civil, passarmos a cartilha para eles, identificarmos quais são os pontos mais críticos da implementação, ver quais são as limitações de pessoal, de recurso, etc. E acho que a gente poderia começar um planejamento de Feliz Deserto, do diagnóstico vocacional participativo, que é o que nós vamos fazer no Inova Juntos, com base nos desastres. Então, eu já faço o mapeamento dos desastres, do assoreamento, do rio, das estruturas das zonas críticas, depois eu começo a perguntar assim, como é que está a política de zoneamento urbano? Como é que está a política de saneamento? Como é que está a política de saúde? Ou seja, a gente dá uma primeira fotografia com base no cenário da Defesa Civil, toma uma ação propositiva e corretiva e já faz uma proposta de implementação de fato, tipo assim, para uma semana ou 2 semanas, a partir daqui, a gente já ter um posicionamento dessa articulação desta pessoa da Defesa Civil e verificar se ela tem as condições e os meios necessários, a sala, o computador, a estrutura, se ela conhece a legislação e se ela está interligada nos meios. E aí nós podemos começar a fazer uma ação de um plano de prevenção para o município com base na identificação. Eu estou vendo aqui que, por exemplo, não foi seca, foi outra coisa aqui que apareceu dos desastres. Nesse mapeamento do desastre, para a gente já ter um plano de contingência. No caso de alagamento, como é que eu uso os hospitais, como é que eu uso a água, como é que eu vou fazer o ressuprimento. Ou seja, a gente podia entrar nessa operacionalização. O que você acha? Muito importante, Zanin. Eu peço perdão para vocês, que parece que a minha conexão da internet caiu aqui. Estou usando a internet do celular aqui agora. Eu peço perdão para vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho? Alguma coisa? Estamos ouvindo sim. Estamos ouvindo bem. Zanin, você caiu, botou os pontos certinho. Vamos, então, dar uma celeridade nessa questão da infraestrutura. A infraestrutura, como eu falei... Porque a pessoa já vai assistir. Você já pode dizer que na próxima a gente já vem tudo pronto e checado. Exatamente. Então, a Feliz Deserto já tem a Defesa Civil criada. Ela tem que estar só atuante. O que a gente pede para que, por exemplo, essa questão de primeira boa prática com relação ao plano contingencial, primeira boa prática, que a secretária municipal de Defesa Civil de Feliz Deserto seja uma boa articuladora. Isso é um ponto. Por quê? Porque ela vai precisar da ajuda de todos os secretariados municipais. Então, ela tem que estar, primeiro ponto, no plano de contingência, você fazer um trabalho em conjunto com todas as secretarias municipais. Então, nós temos aí as cartilhas que estão auxiliando os municípios nessa questão. Articulação total. Então, por exemplo, a gente fez a nova cartilha para os novos gestores, né, Defesa Civil. Como no caso, criar sua Defesa Civil e deixar ela operacional. Então, quando a gente entra lá no site do Observatório dos Desastres Naturais e bota lá Defesa Civil, né, no Observatório dos Desastres Naturais, e bota lá publicações, bem lá no finalzinho, onde tem aquela listinha, vocês podem verificar que a gente criou uma cartilha que vai ter todos esses pontos que você acabou de mencionar, Zanin. E aí a gente pode contar, porque nós vamos para Feliz Deserto. E nós vamos para Feliz Deserto em aproximadamente, depois da pandemia liberar, então acho que daqui a um mês, no máximo, um mês e pouco, eu quero ir para Feliz Deserto com todas as pessoas, com todas as ações. E eu já queria chegar para conversar com todos os secretários e falar o seguinte, pessoal, vamos discutir o plano de contingenciamento da Defesa Civil como uma coisa transversal que passa por todo mundo. O plano está aqui. E eu quero saber dos municípios de vocês o que mais que o seu secretariado, por exemplo, Secretaria de Infraestrutura precisa da ação do pessoal da Secretaria de Obras, que precisa do apoio do pessoal da Secretaria de Saúde e de Educação, para a gente fazer para fazer essa articulação de fato e, de repente, a gente mostrar Feliz Deserto como resultado dessa construção e articulação e preparação para resposta e para mitigação dos impactos de desastres naturais. Então, eu queria criar essa referência. Ó, a Defesa Civil já estou ouvindo uma ambulância aqui no meu, que está tocando. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, acho que eu estou com bloqueador de ruído, acho que vocês não vão ouvir, não. Não, eu estou com bloqueador de ruído, eu sou chique. Mas então, pode continuar, Johnny, pode continuar. Está bem ruim a internet aqui, não sei se... Porque o que a gente pode fazer, então? A gente lê esse material, estrutura tudo isso, conversa com essa organizadora da Defesa Civil, começa a montar um plano de articulação de execução de defesa civil e depois que a gente tiver esse plano pronto, a gente traz para você e apresenta a discussão do plano de novo. O que você acha?
Muito importante, Zaninha. Eu quero pedir perdão para vocês, porque o que acontece? Eu também estou pelo celular porque caiu minha internet. A internet está bem irregular e ela está caindo aqui direto na internet. Eu peço perdão para você que eu não vi parte do que você conversou. E ainda por cima, o telefone começou a tocar, que a gente também está auxiliando aí, o Ministério da Cidadania, o pessoal da assistência social, e toda hora o telefone está tocando para a gente estar atendendo o pessoal por conta da cesta de alimentos aí que os municípios afetados por desastre. Então, deixa eu repetir rapidinho. Rapidinho para eu poder Nós vamos ler todo o material, nós vamos apresentar esse vídeo para a secretária de Defesa Civil, vamos fazer o checklist, vamos montar o plano de defesa civil e fazer uma análise do município de baixo para cima, analisando com base no plano de contingência de prevenção de desastres. Então, a gente começa a planejar o município do desastre, o pior caos possível para a organização. E aí a gente vai ver a integração entre as outras áreas e secretarias. Depois que nós conversarmos internamente, estudarmos a legislação e conversarmos com a secretária e montarmos um plano, a gente volta e marca contigo para apresentarmos o plano para você dar uma olhada se a gente está indo no caminho certo. Você acha que isso é possível? Daqui umas 2 semanas, por exemplo, a gente volta com esse material preparado? Para mim está excelente e assim eu pego os contatos também do município de Feliz Deserto, da secretária de Municipal de Defesa Civil, para a gente estar auxiliando ela para montar esse material, muito importante também. Vamos chamar ele então de Plano de Contingências de Feliz Deserto. Ok. Plano de contingência. Então, a gente vai montar um RAIC, e Lori, e nesse RAIC a gente vai colocar, com base na primeiro passo do RAIC, é a reunião com o Johnny, é o diagnóstico, a reunião com o Johnny, e esses passos que eu disse aqui atrás. Conversar, ler o material, estruturar essa ação, fazer um plano de contingência de defesa civil, apresentar esse plano, marcar uma segunda reunião com o Johnny, tudo isso num espaço de 15 dias. E daqui a 15 dias a gente toma uma decisão e o Johnny fala, vai para cá ou vai para lá. E aí a gente traz a posição, já analisados os problemas, com base na pessoa que vai ter que ser articuladora, para fazer as perguntas difíceis que talvez possam ter coisas mais técnicas do sistema de notificação, como é que eu chamo se eu precisar de carro-pipa, se eu precisar de corpo de bombeiro e tal, porque tem um sistema nacional de integração e notificação de defesa civil. E aí a gente fecha em 15 dias um plano de ação, que de uma reunião a gente gera um plano de ação, gera um resultado e coloca Feliz Deserto nos trilhos da defesa civil. O que você acha, Alexeline e André? Acham que é factível essa ação, esse plano de 15 dias, para resolver esse problema? Porque a gente fecha o problema da defesa civil e começa a trabalhar com outro, de Feliz Deserto. Se a gente passar por toda a secretaria, a gente vai gerando um trator de esteira em cima do município. E é o que eu tinha dito antes, a questão justamente da organização desse plano de contingência vai estar diretamente relacionado com as outras ações referentes à revitalização dentro do município do Rio, né? Que justamente tem a questão de saúde pública, é uma questão de ocupação desordenada, tudo isso vai estar envolvido e vai ser organizado dentro dessa proposta, né? Isso, então o plano de contingência, em primeiro momento, como o Zanin acabou de mencionar, tem que ter a participação de todos os secretários. A participação deles de quê? De passar algumas informações pertinentes do município, né? Então, é bem importante que no plano de contingência todo o secretariado municipal de defesa civil esteja, ou aliás, todo o secretariado do município estejam atuando em conjunto. Por quê? Porque a defesa civil tem esse braço. Então, em primeiro momento, vocês vão pegar o secretário municipal de infraestrutura, ele tem que apontar para vocês quais são os problemas recorrentes do município de infraestrutura e quais são as soluções que ele pode estar apontando. E aí, coisa muito importante, também a gente tem que fazer a mensuração dessas informações, dos valores, inclusive. Tem pontes deterioradas, nós temos ruas deterioradas, nós temos calçadas que precisam melhorar, nós precisamos arrumar as bocas de lobos que estão entupidas, todas essas, tem que fazer um mapeamento dessas áreas de risco. Temos que pegar também o secretário de obras, junto com a Defesa Civil, ela também é o responsável pelo mapeamento das áreas de risco do município. Quais são as áreas que são mais afetadas quando ocorrem essas inundações, esses alagamentos?
Então, é muito importante que ele também saiba mapear. Quais são os setores que são, no caso, afetados quando a gente é acometido por ser um município de Feliz Deserto acometido? Então, é um planejamento de todo o secretariado. E é importante a participação de todos, inclusive da população. Zanin, no plano de contingência, como a gente falou, também é importante que vocês saibam identificar quais são as comunidades mais afetadas e se dentro daquela comunidade tem aquele líder comunitário que, no caso, saiba apontar os problemas recorrentes daquele bairro ou daquela comunidade onde ele mora. É muito importante a capacitação. Em segundo lugar, dentro do plano de contingência, vamos capacitar toda a equipe da prefeitura de defesa. Johnny, você fechou o áudio aí, precisa abrir o áudio. O telefone está tocando aqui, caiu. Tá tocando horrores. Então, Zanin, primeiro é a gente fazer reunião com toda a equipe de Feliz Deserto, com todos os secretários, com o prefeito, para fazer o levantamento das áreas mais afetadas, das áreas de risco, apontar aquelas comunidades afetadas e fazer um planejamento de defesa civil para melhorar isso, né? Para ver se a gente, isso aqui vai ter que melhorar, tem que melhorar no caso, a infraestrutura de certos lugares, aquela população que está aqui naquela área de risco, ela vai ter que mudar o seu jeito de agir ali dentro, na comunidade. Então, é um primeiro ponto, plano de contingência do município. Como é que eu faço para melhorar um pouco a infraestrutura do município e como é que eu faço para mapear aquelas áreas mais afetadas do município? Esse é o primeiro ponto. Mas só uma coisa, como a gente vai precisar fazer um plano de investimentos no município como um todo, e a gente não tem capacidade de decisão administrativa e financeira para as obras de infraestrutura que vão começar, porque isso precisa de uma articulação mais saudável, eu proponho um passo anterior. A gente faz o seguinte, hoje é dia 5, 8 horas da manhã, 2 semanas seria dia 12 e dia 19. Então, dia 19, às 8 horas da manhã de novo, a gente traz aqui essa pessoa da Defesa Civil, a gente faz todo esse estudo, monta esse cronograma e apresenta para você uma prévia do que seria um ponto principal desses planos e um plano de articulação com as secretarias, ainda sem falar com as secretarias, porque nós vamos até as secretarias para falar. E na hora que a gente for falar, a gente vai falar de tudo. Então, não é jantar tudo para falar assim, vamos falar só de Defesa Civil. Não, gente, nós vamos passar. O Feliz Deserto está limpo. Para isso, nós temos problemas aqui de esgoto, de saneamento, de drenagem, não sei o que e tal. Isso está dando problema na educação, na saúde, etc. E a gente faz isso. Mas a gente monta o primeiro esboço desse plano e Alexeline, o André e essa moça apresentam para a gente, para o dia 19, esse plano prévio de contingência, já com uma ação concreta, para a gente pensar os próximos passos e já começarmos a planejar também a nossa articulação no município e nas outras ações. Enquanto isso, eu e a Alexeline e os outros, a gente pega outras secretarias e vai resolvendo também para eles já darem uma preparação desses 3 pontos principais. O que eu quero? Fantástico. Quais são os 3 grandes gargalos da Defesa Civil e como resolver? E aí a gente marca mais uma meia horinha no dia 19. Você consegue agendar isso, agenda? Seu negócio? Que aí eu acho que a gente já tem um plano. Tá, ok, tranquilo para mim. Eu peço perdão hoje, a internet nunca aconteceu isso, Dani. Sabe por que é contigo? A minha internet nunca caiu. Participei de milhares de reuniões já com a defesa da CNM. E é a primeira vez que a minha internet aqui está horrível, o telefone está tocando sem parar. Eu peço perdão do pessoal de Feliz Deserto também, e me coloco à disposição. Se vocês quiserem, eu coloco o meu número aí, inclusive o meu número, né, particular, para vocês me ligarem. Eu me coloco à disposição também da Secretaria Municipal de Defesa Civil. Identifico, inclusive, né, a gente já pode, inclusive, apontar para ela alguns materiais que a gente fez dentro do Observatório de Desastres Naturais. Ensino ela também a navegar no observatório e pegar algumas publicações que vai auxiliar ela nesse plano de contingência também, né? Então, a gente pode pegar isso. E aí, o primeiro passo, então, é a gente, como você falou, tem vários outros gargalos, o município tem vários outros problemas, cada secretário vai ter que, no caso, atuar na sua área específica, e a Defesa Civil é só mais uma secretaria municipal. Então, que todos nós temos que trabalhar em conjunto. É isso. Maravilha. Não, mas a gente já tem um plano, a gente já tem uma estrutura e a gente
tem uma entrega. Alexiline e André, vocês acham que é factível essa organização, essa articulação, primeiro com a Defesa Civil, que depois a gente vai pegar com todas as secretarias, para a gente apresentar esse plano dia 19? Sim. Beleza. Agora, eu não entendi, no caso, a secretária de Defesa Civil, ela já tem que vir com o esboço do que ela quer? A gente agora vai trabalhar, a gente vai pegar esse vídeo... Fora aqueles três... Fora os 3 itens que você pediu na reunião anterior, ela tem que vir já com tipo um plano dela, né? Isso para apresentar? Isso. Agora, o próximo passo é a gente conversar com ela, entendeu? Ela vai estar vendo esse vídeo e falou: oi, secretária de Defesa Civil, tudo bem? Sou Maurício Sanin, deixa eu te apresentar. Estamos aqui para a gente sentar junto e ajudá-la a resolver os seus problemas. Então, pode colocar as 3 coisas principais, o que mais for gargalo, que a gente vai montar um plano rascunho ainda, para a gente ver como é que a gente resolve para que esse plano da Defesa Civil possa ser um orientador das outras estruturações das políticas públicas de Feliz Deserto. Beleza? Gente, algo mais? Podemos liberar o Johnny aqui? Porque acho que já foi bem legal, Johnny, a gente ter essa visão geral. Algo você quer ter mais com ele? Zanin, obrigado aí. Eu peço perdão para vocês, é porque o telefone, eu fiquei aqui pelo telefone, pelo computador, a internet caiu, eu estou pelo celular, e aí o telefone não para. Mas eu me coloco à disposição aí do município de Feliz Deserto, à sua disposição também, Zanin, e que depois, se você quiser, pode entrar em contato comigo e a gente conversa, articula melhor as informações, passa aí, e aí a gente também, assim, o plano estratégico da CNM para auxiliar o Feliz Deserto, se você quiser também me ligar para a gente poder... Quero sim. Azeitando algumas informações, tá ok? Que aí eu também começo a compreender também como é que vai ser o modus operandi aí de estar auxiliando vocês nessa áreazinha de proteção e defesa civil também. Isso. O primeiro ponto era resolver os gargalos de onde é que estavam os pontos de conhecimento que a gente precisaria tratar. Encontramos. Está no site, está no observatório, está na cartilha, está na legislação. Vamos ler isso tudo, processar essa informação, fazer o trabalho funcionar em Feliz Deserto, e aí a gente volta e reprocessa e avalia de novo com o seu olhar, e a gente vai fazendo esse encaminhamento. Tá bom? Tá certo, ok. Cara, eu agradeço demais. Meninas, vocês precisam de alguma coisa mais do Johnny ou podemos liberá-lo e a gente continua aqui fechando as coisinhas do vídeo e dessas ações? Precisam de mais alguma coisa? André, Alexiline? Só organizar agora. Só organizar. Então, beleza, Johnny, já foi dada a largada aqui. Dia 19 a gente volta com boas notícias. Tá ok. Obrigado, Zanin. Obrigado, Alex. André, Alexine, obrigado por tudo. E até a próxima, viu? Estou aqui à disposição, me coloco à disposição para a gente estar trabalhando em conjunto aí. Tá bom? Maravilha. Um abraço para vocês. Maravilha. Então, olha que coisa fundamental. A gente, com base nessa primeira ação de defesa civil, a gente tem uma árvore. Dessa árvore vai fazer um plano de ação. A Lorena vai ajudar a gente a colocar esse plano de ação no RAIC e a gente já começa a fazer. Johnny, estamos liberados, então. Pode já sair, a gente vai continuar aqui. Obrigado, Dani. Obrigado a todos aí, viu? Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Tá? Então, aí, a gente já marca, Alexiline e André, as reuniões com essa moça da Defesa Civil, a gente já estuda esse material. Lembrando, ela precisa ter... A gente vai começar a articulação provocando essas reuniões. E a gente vai falar para ela o seguinte: olha, as reuniões são essa semana e a outra, porque no dia 19 nós vamos falar com o especialista da CNM de Defesa Civil para apresentar o plano básico ainda de Feliz Deserto, para a gente identificar o que a gente precisa colocar e já discutir uma pauta de pactuação com a prefeita desse tipo de ação. Se a gente conseguir fazer isso com todas as secretarias, todo mundo já vai se ver motivado para a gente tomar as decisões e a gente pode fazer um plano de investimento no município de maneira mais organizada. Viu como é fácil, Alexiline? A gente pegou uma árvore lógica, transformou uma coisa, colocou numa ação, tem um monte de gente que vai trabalhar e dia 19 vai estar pronto. Tranquilo. Eu tô. Tranquilo. Tá? Então, o que mais que a gente precisa fazer? Então, agora a gente tem que voltar... Vamos lá. Antes do dia 19... a gente precisa articular com ela já, para ela chegar já com tudo pronto. E antes do dia 19, ela vai se organizar, no caso, vai ter um momento com você e a gente junto? Não, né? A gente pode fazer o que quiser. Agora vocês vão sentar, vão conversar com a Lori, que é a coordenadora do cluster, e a Lori vai abrir. Pode até continuar aqui depois que a gente sair, porque eu pelo menos vou precisar ir para uma outra reunião agorinha. Mas a gente abre aqui, a Lori já pode até continuar com vocês,
abre o RAIC e fala assim, ó, resolveu o problema da Defesa Civil, fizemos a árvore, reunião com o Johnny, depois da reunião com o Johnny, reunião com a secretária, atividade, dia tal, mandar os documentos para ela avaliar, dia tal, dá 3 dias para ela avaliar e perguntar o que aconteceu. Então, sei lá, ela está fazendo aqui hoje, conversa com ela, manda os documentos, no dia 11, por exemplo, já faz uma reunião com ela para saber o que ela precisa, levantamento das necessidades da Defesa Civil até o dia 13, faz outra reunião com a Lorena, apresenta isso tudo, começa a montar o plano, faz uma validação dia 17, por exemplo. Então, dia 17 faz uma validação, se tudo está ok. Identifica quais são os outros tipos de desastre, etc., monta a estrutura do plano, prepara tudo, faz uma reunião interna de vocês e dia 19, às 8 horas da manhã, a gente monta. A gente pode, como a gente tem uma data, que é dia 19, 8 horas da manhã, agora a gente faz tudo aquilo que precisar ser feito entre hoje e dia 19 para garantir que isso funcione. Reunião, contato, lê, estuda, não sei o quê. E a Lori vai ajudá-los a documentar essas coisas e a organizar esse material. E tanto a Lorena quanto a gente, nós vamos ler tudo sobre a Defesa Civil e no dia 19 nós vamos ser os mais novos especialistas sobre Defesa Civil para podermos discutir com critério e com objetividade. E aí, se vocês pegarem esse jeito da gente ter conseguido resolver a Defesa Civil sem sofrer, em 2 semanas, depois a gente pega outra secretaria, e outra, e outra. E se a gente pegar umas 7 ou 8 secretarias antes da gente ir para Feliz Deserto, quando eu e a Lorena chegarmos aí vai ser só felicidade. Vai ser a implementação, a identificação, a fotografia dos córregos, porque provavelmente a Defesa Civil vai chegar num problema social, num problema de esgoto, num problema de saneamento e vai envolver água, porque envolve alagamento. Então a gente vai ter que provavelmente buscar um plano de obras para resolver isso tudo. Aí a gente vai na raiz. A gente começa da catástrofe do desastre e a partir do plano de mitigação do desastre, a gente passa limpo o município. Porque foi o que a gente viu na nossa árvore de Feliz Deserto. Vocês acharam? Muito bom. Uai, vocês que disseram isso, a gente só está colocando nas árvores. Angustiado com essa pandemia, que a gente quer fazer tudo de uma vez, mas não pode se organizar, não pode se aglomerar, não pode nada. Aqui nós estamos. A questão é que o trabalho está aí com vocês. Nós somos só os orquestradores desse trabalho. E ter a certeza que vai funcionar. Gente, eu preciso... Podemos encerrar nossa reunião aqui? Algum outro ponto com o Feliz Deserto? Você já tem umas coisas de articulação. A Lorena marca com vocês uma outra bilateral, só vocês para discutir esse plano de trabalho, tá? E eu quero que no próximo a gente vá mais um pedaço da árvore. Corrigimos a Defesa Civil, vamos pegar mais um, mais outro, para a gente não deixar a coisa parar, não. Tá bom? Ok. Meninas nossas, a gente pode voltar lá para a nossa sala, então, para a gente falar um pouquinho? Até as 9 horas? Pode ser? Uhum. Então tá. Gente, beijos para vocês. Podemos parar de gravar. A gente se vê lá na nossa sala. Tá, Bom gente. trabalho, pessoal. Estamos caminhando, Alexline. Tchau, tchau, André. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.